Meus queridos irmãos, o prazer é muito grande de poder voltar. Obrigado, Israel. O prazer é muito grande de poder voltar. Eu tive um amigo aqui em Nova York, um coreano, e no dia que foi a aposentadoria dele, ele disse: olha, pastor, é maravilhoso a gente poder terminar e poder voltar. Então, eu estou muito agradecido a Deus pelo privilégio de voltar com vocês. Depois de 20, já vai para 26, né? 26 anos, poder voltar com os irmãos. É uma satisfação muito grande. A igreja está super bonita e muito renovada, muita gente jovem, que beleza. Eu agradeço de todo o meu coração o convite, primeiramente do pastor. Vocês têm um pastor muito charmoso. Ele é muito bonito, viu? É bom ter um pastor bonito. E por isso eu tento seguir o exemplo. Né? Então, queridos, eu agradeço ao pastor Sérgio essa oportunidade que nos dá de voltar aqui. Agradeço à igreja, porque a igreja também me convidou nessa oportunidade para estar com vocês. Eu estou muito agradecido a Deus. E eu queria, em agradecimento a Deus, rever um pouquinho da história, especialmente para os que são mais novos aqui. Queridos, quando nós chegamos aqui em New Jersey, eu vim de Syracuse, porque eu trabalhava para a convenção do Estado. Eu era diretor do departamento de educação da convenção. E então vim aqui trabalhar com os irmãos. Foi um pequeno começo. Eu já vim quando os irmãos estavam na N Street, ali em Newark. Um lugar apertado, difícil, feio. Mas, às vezes, é melhor começar pequeno e crescer do que começar grande e decrescer, não é? Diminuir. E Deus nos abençoou, mas logo, logo, o espaço ali se tornou pequeno demais e muito difícil de fazer a obra do Senhor naquele lugar. E o Senhor, naquele momento, nós tínhamos algumas pessoas aqui que foram muito valentes. Havia um jovem por nome de Eli Mesquita. Eli está por aqui hoje? A esposa? Quem é a esposa? Deixa eu ver a mão. Sim, aqui. Você tem do seu lado um grande homem. Eli, com sua guitarra, ele cantava: eu sei que foi pago um alto preço. E a gente tinha que pagar um preço alto. E a igreja escutou essa mensagem da boca do Eli, tocando a sua guitarra. Eu sei que foi pago um alto preço. Nunca esqueço disso. E porque Deus pagou um preço muito grande para nós em Jesus, nós temos, às vezes, que pagar um preço também. Mas tinha um outro aqui, que era o Aloysio Campanha. Aloysio era o nosso baterista, se alguns lembram. Um tremendo baterista. E ele batia aquela bateria como se quisesse arrebentá-la.
E a sua canção predileta era essa: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Gente, com tudo isso, sinceramente, eu tinha que ser valente também no meio desse pessoal. E naquele tempo começamos a buscar um lugar para a igreja. Irmão Hermes, que acaba de orar aqui com Noranei, e todos os membros da igreja, unidos de uma maneira, pastor, que eu desejo que continuem aí ao seu lado. Começamos a procurar um espaço para nós. E esse espaço aqui veio à venda. Eu vim aqui na primeira vez, havia um corretor aqui, um senhor gordão, e ele, quando me viu, ele disse: para que você quer comprar esta propriedade? Eu disse: para uma igreja. Ele disse: olha, até logo, porque eu não converso com a igreja, porque a igreja não tem dinheiro. Essa foi a recepção aqui primeira. Mas acontece que Deus prepara as coisas para nós, e eu quero dizer isso para vocês, que há muitos que estão recém-chegados aqui, não é, pastor? Deus prepara para as nossas necessidades muito antes de nós precisarmos delas. Então, alguns anos passados daquele tempo, quando eu estava aqui na convenção, eu fiz uma amizade com o Dr. Curran e a esposa dele, a Ann Curran. E, nesse processo, eles tinham ido para Atlanta. E Ann Curran foi eleita para ser a executiva financeira da Home Mission Board na época. Então, mediante essa situação aqui, e a gente não tinha o suficiente para pensar em comprar esta propriedade, telefonei para ela. Descrevi a propriedade. E contei a situação de como eu tinha sido recebido aqui por não ter dinheiro, ninguém querer conversar. E ela disse: olha, marca um tempo com esse senhor para a próxima quinta-feira. Eu vou pegar um avião e vou a New Jersey para ver você e ver qual é a situação. E ela veio aqui. Eu busquei a Ann Curran aqui no aeroporto, marcamos o tempo aqui. E ela viu a propriedade, andamos em todos esses espaços aqui. E ela disse: olha, negocia com o homem, seja forte e eu pago. Olha, gente, essa hora o meu peito encheu, né? Agora eu sou gente. Agora eu sou gente, agora tem dinheiro. Compramos essa propriedade por um preço bem mais baixo do que estavam pedindo, né? Graças a Deus. E Deus nos deu o que a gente tem aqui hoje. Olha, gente, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória. Se vocês creem nisso, aplauda o Senhor. Agora, irmãos, depois dessa palavra de agradecimento a cada um de vocês, ao pastor, esse homem tão querido, a sua família, eu já sou de idade suficiente, não velho, mas sou de idade suficiente para dar conselho. E eu queria, pastor, deixar um conselho aqui com a igreja. Deixar um conselho com a igreja. Gente, ninguém é perfeito. Eu não sou, a minha esposa não é.
Mas uma coisa que a gente tem sido ou tem experimentado muito por onde a gente passa. Hoje eu estou numa igreja grande, fantástica, uma igreja com uma propriedade de 8 acres, que a gente comprou em Orlando. Já edificamos a primeira etapa e agora vamos para a segunda. E eu tenho tido muito amor das igrejas por onde eu tenho passado. Parece que a minha mãe, quando eu nasci, ela passou açúcar em mim. E é o seguinte, as pessoas realmente agrupam e vem muita gente. Este ano já batizamos 2 vezes, pastor. Glória a Deus. E a igreja está de vento em polpa, a gente agradece isso ao Senhor. Mas a igreja tem me amado muito. Por exemplo, hoje eu estou aqui e eles disseram, pastor, volta logo, vem depressa. Então, as igrejas têm gostado muito da gente, graças a Deus. Então, eu dou um conselho. Amem o seu pastor de uma maneira muito especial. Ele é uma pessoa de carne, osso, igual você. Ame muito o seu pastor. Ame a esposa do pastor. Quando a esposa está contente, nós pastores sobrevivemos. A gente sobrevive se a esposa está contente. Então, façam isso pelo seu pastor, pela esposa do pastor. E, pastor, eu aproveito para contar uma experiência. Pastor lá em Dallas, ele tinha uma igreja grande na época, e ele vivia num prédio perto da igreja. E havia outros crentes, inclusive um outro pastor que vivia também naquele prédio. E outro pastor era presbiteriano. Nada contra os presbiterianos. E um determinado dia, uma menina de uma família presbiteriana foi na casa do pastor Batista e tocou na porta. E disse, olha, eu queria que o senhor fosse lá em casa orar pela minha mãe. Ela está muito mal. E o pastor, como pastor disponível e pronto para servir, desceu logo do seu apartamento e foi lá no apartamento para orar pela mãe da menina. Quando ele termina de orar, porque realmente ela estava na cama e passando muito mal, então ele orou e etc., abençoou a mulher lá, e depois a menina o levou até a porta. E aí ele olhou bem para a menina e disse, escuta, mas você é da igreja presbiteriana, não é? Ela disse, sou, sim, senhor. E, escuta, o seu pastor não mora aqui também nesse edifício? Ela disse, mora. E por que você foi buscar a mim, que sou pastor Batista? E a menina, o seu pastor não está aqui? Ela disse, não, ele deve estar em casa, possivelmente está descansando. E ele disse, mas por que você foi buscar a mim? E a menina disse, olha, pastor, é o seguinte, a gente gosta muito do nosso pastor. E a gente tem a impressão de que a mamãe está com uma doença contagiosa. E a gente deseja proteger o nosso pastor. Querido, eu estou buscando essas meninas para serem membros da minha igreja, sabe? Amem muito o seu pastor e vocês vão estar muito bem. Muito bom. Olha, gente, com isso, eu quero nesta manhã compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos aqui para um texto muito especial. Esse ano,
na nossa igreja lá em Orlando, a gente começou o ano colocando 3 prioridades para a igreja, para os crentes. A primeira delas é a nossa prioridade em relação a Deus. A segunda é em relação à família. E a terceira prioridade nossa é a igreja. Okay? Então, eu gostaria apenas de ler a vocês um texto e mencionar algumas coisas sobre esta primeira prioridade para esse ano de 2019. Inclusive, daí levantamos um tema para a igreja durante o ano de 2019, dizendo 2019, o ano de bênção, o ano da bênção, ok? A nossa igreja é de fala hispana e nós temos gente de 16 países na igreja. E interessante é que todo mundo vive numa fraternidade extraordinária, viu? E eu dou graças a Deus por ser uma igreja tão cosmopolita como somos. Graças a Deus por isso. Mas vamos ver, se você tem a sua Bíblia ou o seu telefone que possa encontrar o texto bíblico, está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e vamos começar lendo no verso 4. E se posso pedir a sua reverência para com a palavra de Deus nesse momento, eu gostaria que a gente ficasse de pé. Vamos. Nesse momento, primeiro de tudo, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pela graça e misericórdia de Jesus, entramos na Tua presença. Queremos reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Senhor, não temos palavras adequadas para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem feito por esta igreja. Querido Pai, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor aceite a nossa gratidão. É maravilhoso, Senhor, andar na Tua presença. É maravilhoso entender a Tua vontade e cumpri-la. E agora, Senhor, que vamos ler a Tua santa palavra. Eu quero Te pedir em nome de Jesus que esta palavra seja ungida, porque é Tua, Senhor. E que nós possamos realmente ter os nossos olhos abertos para ver que é Tua palavra. Que a gente tenha a mente bem alerta para entender quem é o Senhor e para onde o Senhor quer nos levar. Pai querido, eu peço que o Senhor nos dê um coração aberto para Te receber. E peço que o Senhor nos dê uma vontade bem motivada para Te seguir. Ó Senhor, eu oro nesse instante pelo pastor jovem desta igreja. Coloque, Senhor, os Teus braços ao seu redor, ao redor da sua família, da sua esposa. Cuida deles, Senhor.
nunca somos suficientes para tudo isso, mas o Senhor é. A gente não tem poder, mas o Senhor tem. A gente não pode realizar as coisas, mas o Senhor pode. E por isso, Senhor, nesse momento a gente olha a história, não deixa, Senhor, a gente esquecer da história. Porque a gente vê o quanto Deus já fez. E a gente sabe que Ele pode continuar fazendo e fará muito mais. Ajuda-nos a confiar. Senhor nosso Deus, nesse momento nós nos inclinamos para Ti, como as plantas se inclinam para o sol, para receber luz, calor e vida. Nós nos inclinamos para Ti, Senhor, esperando que o Teu Espírito Santo ministre a este pregador e também a toda a igreja nesta manhã. Ó Espírito Santo, vem, dá para a gente luz, calor e vida. Senhor, não queremos apenas gastar um tempo aqui. Queremos ser renovados e sair daqui vitoriosos, porque o Teu Espírito ministrou a cada um de nós. Senhor, eu te peço que as pessoas que estão aqui nesta manhã, se estão, que ainda estão esperando um toque especial do Senhor para conversão e para começar a andar contigo. Eu te peço, Senhor, que hoje seja o dia, que essa seja a hora de Deus conosco neste lugar. Eu te peço isto, para a honra e glória tua, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto então diz assim, começando no verso 4. É a palavra de Deus que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e deles falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te que não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás.
não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Podem assentar. Queridos irmãos, a primeira prioridade do ser humano para a sua vida é Deus, não importando a sua idade, a sua cultura, o seu lugar de onde vem, não importa. A minha primeira prioridade na vida é Deus. E se nós pudermos tomar esta primeira prioridade como algo que nós vamos abraçar, vamos amar e vamos colocá-la na prática, eu quero dizer a vocês que a gente estará em boa condição. Esse texto, no livro de Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa que a lei é dada pela segunda vez. Deus está dando a lei pela segunda vez. E para repetir isto aos ouvidos, ao coração e à mente do povo. E se vocês observaram bem, começa o Senhor dizendo: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua força. E eu digo aqui para a primeira igreja batista de New Jersey: ouve, igreja, escuta. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E vocês, como igreja ou como indivíduos, devem amar ao Senhor de todo o coração. Se nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, a situação está resolvida, a obra está feita. Porque o nosso Deus é o Deus da conquista. Você que veio do Brasil, não sabendo muito o que seria a vida aqui nos Estados Unidos, o Senhor veio na frente. Não importa como você chegou aqui. O importante é que você chegou e Deus já estava na frente. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é fantástico. Fantástico. Irmãos, eu estava na primeira igreja batista de Jacksonville, é uma igreja de aproximadamente 20 e poucos mil membros. E eu fui, antes do culto, assistir uma classe da escola dominical. E chegando lá, porque é o seguinte, a igreja é de tanta influência na cidade, de que como vai a igreja, vai a cidade. É a influência da igreja na cidade. Eu fui para essa classe. A classe estava sendo dada por um juiz da cidade. E ele era de origem árabe.
E era época de Natal. E ele estava dando uma classe sobre o nascimento de Jesus. Um juiz principal da cidade. E eu achei muito interessante uma coisa que ele disse. Ele foi na história, claro. A ida de Daniel, Misael e Azarias, essa turminha valente lá do passado, como crente, né? Ele disse o seguinte, que essa gente foi lá para a Babilônia 750 anos antes de Cristo. E aí ele começou a contar isso e a ilustrar com muita capacidade de um juiz. E ele disse o seguinte, nós sabemos a história que quando foi o nascimento de Jesus, que vieram alguns magos do Oriente, vieram da Babilônia. E ele disse o seguinte, que Daniel, Ananias, Misael, Azarias, esse grupo foi elevado na Babilônia aos lugares mais altos do comando da Babilônia. Eles eram príncipes dos magos da Babilônia. E ele diz o seguinte, que nesta ocasião Deus estava preparando uma coisa especial. Porque eles nessa posição, eles passaram para a história toda a esperança de um Messias que ia vir. E isso perdurou com o povo, continuou com os líderes. E por isso, diz ele, que aqueles magos vieram do Oriente para adorar a Jesus que havia nascido para ser rei. Mas eles trouxeram 3 presentes para Jesus. Um foi ouro. Ouro era apropriado para o rei. Quem nasceu para ser rei recebe ouro. E não foi assim um punhadinho, não. A gente lê a história quando alguém vinha para celebrar a um rei que nasceu, eles traziam os seus animais e etc., com muito peso de ouro. E Jesus recebeu muito ouro. Mas depois da adoração, eles foram embora por outro caminho, e diz a palavra que o anjo do Senhor disse a José e a Maria, levanta-te e saem desse país. Vai para o Egito, porque eles vão procurar o menino para matar. Então, esse nobre juiz, ele disse o seguinte, Maria e José tiveram que sair na última hora, correndo. Não tiveram tempo de preparar documentação. E não tinham green card. Não tinha green card. E como viver no Egito? Ouro. Ouro vale em qualquer lugar que você tiver. Olha, Deus começou a preparar isto 750 anos antes. Ele sabia que Maria e José iam precisar de ouro para viver no Egito, porque não tinham documentação para trabalhar no Egito. Oh, glória a Deus! Deus prepara para você, para você, para você, para você e para mim, muito antes da gente precisar. Que Deus maravilhoso temos. Que Deus maravilhoso temos. Queridos, voltando ao texto.
Ouve, Israel. O nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus queridos, Deus usou Moisés para esse traslado de tirar o povo de Israel do Egito e trazê-los até quase chegar na terra prometida. E um detalhe interessante que eu estava vendo no capítulo 10 de Êxodo. O povo do Egito não era o povo de Deus. Israel estava lá e era o povo de Deus. Por isso, por todas estas crises das pragas pelas quais o Egito teve que passar, Israel não teve que passar por nenhuma. O dia que o Egito foi coberto de trevas, e a palavra em inglês está dizendo que as trevas foram tão densas, e a palavra é pitch black. Pitch black é quando você pode tocar nas trevas. Eu nunca vi isso, mas foi tão densas que foi assim. Mas diz o seguinte, que todo o povo de Israel tinha luz. Por onde quer que andasse. Irmãos, é Deus, é Deus, é Deus. Quando Deus está do nosso lado, a gente está seguro. É como aqui nos Estados Unidos, na época da guerra, da secessão, Abraham Lincoln estava com um grupo que marchava em direção ao sul, e alguém disse: senhor presidente, vamos ganhar essa luta, porque Deus está do nosso lado. E Abraham Lincoln disse: olha, o importante não é que Deus esteja do nosso lado. O importante é que nós estejamos do lado de Deus. E disse ele, porque Deus está sempre do lado certo. Queridos, nós necessitamos estar do lado de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Se você está do lado de Deus, você está bem. Se eu estou do lado de Deus, eu estou bem, estou seguro. Não há problema. Agora, irmãos, a última vez que Moisés foi lá dialogar com Faraó, é muito interessante o texto, e diz o seguinte, que Faraó já estava cansado da situação, e disse: olha, vocês podem ir, mas ficam aqui algumas pessoas. Vão ficar aqui os velhos. E Moisés diz: não, senhor, os nossos anciãos vão conosco. E depois ele deu uma outra sugestão: vocês vão, mas ficam aqui as suas crianças. E Moisés não negociou essa também. Disse: não, senhor, nós vamos, mas vamos levar os nossos filhos, as nossas crianças vão conosco. E finalmente Faraó disse o seguinte: vocês vão então, mas aqui ficam o seu gado e as suas riquezas. E Moisés também não negociou essa. Ele disse: não, senhor, o nosso gado vai conosco. Irmãos, eu, na minha teologia, interpretando isso, é o seguinte: se deixar os velhos, os anciãos, a gente perde a nossa história. Aqui tem alguns do tempo da origem dessa igreja. A gente não pode perder essa gente não, pastor.
é a nossa história. Cuidem da história. A gente não pode deixar nossa história para trás. E Moisés disse, a gente vai deixar nossa história, então... E depois, deixar as crianças. Se a gente deixa as crianças no Egito, a gente perde o nosso futuro. Escutem bem isso. A gente perde o futuro. Vocês, jovenzinhos, vocês são o futuro da igreja. Quando os mais velhos já não puderem, não tiverem a força necessária, vocês vão entrar em ação. E depois Moisés disse, não vamos deixar o nosso gado e a nossa riqueza, porque se a gente deixa o nosso gado, a nossa riqueza, nós perdemos os nossos recursos. Certo, pastor? Nós não podemos deixar os nossos recursos para trás. A igreja sem os recursos econômicos, os talentos, a gente não tem muito para onde ir. Mantenha isso. Mantenha Deus como a sua primeira prioridade. A Bíblia diz o seguinte, que quando os caminhos de uma pessoa agradam ao Senhor, o Senhor faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Então, onde quer que você for, a coisa que você precisa é de Deus. Deus, você vai necessitar de Deus, o seu tempo todo completo. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Procurem fazer grandes coisas para Deus. E você pode esperar grandes coisas de Deus. Queridos, eu quero dizer a você, especialmente os recém-chegados, olha, a gente não tem o privilégio de escolher o fruto que a gente quer colher. Mas a gente tem a graça e a misericórdia para escolher a semente que a gente quer plantar. E se você escolhe a semente certa, o fruto, como dizem lá os hispanos, vem por añadidura. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o demais será acrescentado. Será acrescentado. Uma última coisa. Se nós fazemos isso, o Senhor vai ficar responsável por a gente. Em espanhol se diz que Deus está pendiente de nós. É como o pai está 100% responsável pelo filho, Deus está responsável por você, por você, por você, por você, cada um de nós. E acontece uma coisa, Deus está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para você. Planos de te abençoar e não de te maltratar. Planos de dar a você um futuro e uma esperança.
esperança. E a palavra de Deus no Novo Testamento completa isso, dizendo, lá no capítulo 5 de Romanos: e esta esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, aí está o caminho. Aí está o caminho. Siga com o Senhor e você estará em boas condições.